Olá, pessoal! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um tema sobre o mecanismo de ação dos herbicidas. Já aproveita, deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários sugestões de temas ou o seu comentário a respeito desse tema e continue nos acompanhando, tanto aqui no YouTube quanto no canal do Instagram Plantas Daninhas do Agro. E o tema de hoje é mimetizadores de auxinas. Então, nós vamos falar sobre o grupo O. Então, esse grupo, pessoal, eles também são conhecidos por auxinas sintéticas ou ainda herbicidas auxínicos. E esta classe de herbicidas é uma das mais importantes em todo o mundo. Elas são muito utilizadas aí em culturas como arroz, no milho, no trigo, na cana-de-açúcar e principalmente em pastagens. Bom, historicamente, o 2,4-D e o MCPA, eles são os mais importantes porque eles marcaram aí o início do desenvolvimento da indústria química. Então, vamos ver algumas características desses produtos. Então, eles vão afetar o crescimento das plantas de maneira aí similar à auxina natural das plantas, tá? Todos os produtos aí, eles são translocados via floema e via xilema. Então, portanto, eles podem controlar diversas plantas daninhas perenes. Eles têm, pessoal, nós vamos poder notar o efeito no crescimento das plantas com doses aí muito baixas, tá? E isso, pessoal, também é importante porque os pulverizadores que são utilizados aí, eles precisam ser muito bem limpos, porque se eles forem reutilizados sem a lavagem, pessoal, ou sem uma lavagem adequada, pequenas quantidades desses produtos, eles já podem causar sérios prejuízos aí em culturas que são sensíveis a eles, tá? Em relação à persistência no solo, tá? No geral, eles não persistem por mais de uma safra, entretanto, aí a exceção é o picloram. E eles controlam aí basicamente plantas daninhas dicotiledôneas, ou seja, de folha larga, anuais ou perenes. Então, no geral, são seletivos para gramíneas e a gente vai falar um pouquinho mais disso na parte de seletividade. E quando eles são utilizados aí, pessoal, eles são muito utilizados em misturas com outros produtos, tá? Utilizados aí na parte como dessecantes e também no controle de arbustos, tá? E usados aí ou isoladamente ou em mistura, tá? Eles constituem aí os principais herbicidas utilizados em pastagens. E para evitar problemas com deriva, tá? Devido à alta volatilidade de alguns produtos, a gente deve evitar aí aplicações de baixo volume e alta pressão e evitar horários aí que tenham vento. No geral, a gente sabe então que para o 2,4-D as formulações de éster são mais voláteis que as formulações de amina. Hoje no Brasil não temos a comercialização do 2,4-D na formulação éster, justamente por causa disso. E temos algumas culturas que são aí extremamente sensíveis a concentrações muito baixas dos mimetizadores de auxina, que são, por exemplo, tomate, uva, algodão, algumas curcubitáceas e a soja, tá? Em relação aí ao mecanismo de ação, pessoal, os herbicidas deste grupo, eles vão provocar, então, um desbalanço hormonal nas células, causando aí um crescimento desordenado dos tecidos. Eles vão interferir, pessoal, no metabolismo do ácido nucleico e aí com aspectos metabólicos da plasticidade da parede celular. Eles fazem isso, pessoal, por meio da acidificação do espaço livre,
que provoca um aumento da plasticidade da parede celular devido à ativação de enzimas que vão degradar a parede celular e ou fazer o rompimento das pontes de hidrogênio. Por isso que o principal sintoma que a gente vê é a elongação celular. Tudo bem? Bom, em relação à seletividade, pessoal, ela vai depender aí de alguns fatores. Então, um tipo de seletividade que nós vemos é por meio do arranjo do tecido vascular em feixes dispersos, tá? O que acontece? Esse arranjo do tecido nesses feixes dispersos, ele é protegido aí pelo esclerênquima em gramíneas, nas monocotiledôneas. E essa característica, pessoal, das monocotiledôneas, elas acabam podendo aí prevenir a destruição do floema pelo crescimento desorganizado das células, que é causado por esses herbicidas auxínicos. Então, a tolerância em gramíneas, ela é um resultado de diversos fatores. Nestas plantas, pessoal, nas gramíneas, né, em especial nas gramíneas, né, o que acontece, pessoal, é que a penetração desses produtos ela é mais baixa, tá? E a sua translocação pelo floema ela é limitada devido a essas estruturas anatômicas, tudo bem? No caso de algumas gramíneas que podem ser eventualmente afetadas, pessoal, nós acabamos vendo alguns sintomas como o enrolamento de folhas e a formação anormal de estruturas. Outra maneira aí da seletividade, pessoal, né, é a hidroxilação do 2,4-D, tá? Essa é a principal rota para o metabolismo. E é comum, pessoal, que a hidroxilação resultar na perda da capacidade auxínica desses produtos. Além disso, elas facilitam a conjugação com aminoácidos e com outros constituintes das plantas. E outro método é por meio da exsudação radicular. Então, algumas espécies de plantas, elas podem aí excretar os herbicidas para o solo por meio do sistema radicular, que é conhecido então por exsudação radicular. E por último, né, a seletividade por meio aí do estágio de desenvolvimento das plantas. Então, né, nós temos aí alguns exemplos. Então, para o arroz e para o trigo, deve-se usar o 2,4-D após o perfilhamento e antes do emborrachamento. Na cultura do milho, 4 a 6 folhas, deve-se usar o 2,4-D apenas em aplicação dirigida. Em arroz e trigo, se aplicado aí fora do estágio de desenvolvimento recomendado, e na cultura do milho, né, se aplicado aí em pós-emergência total, podem ocorrer problemas de fitointoxicação. Então, é a seletividade que depende aí do estágio de desenvolvimento da planta. Então, lá na rótula, na bula do produto, né, nós temos aí a recomendação de em qual estágio aplicar e de como aplicar, se em área total ou sem aplicação dirigida. Tudo bem? Bom, em relação, a gente já falou um pouquinho sobre os problemas que podem causar a utilização incorreta desses herbicidas, mas o que nós devemos fazer, então, né, para minimizar esses fatores? Então, evitar o uso de formulações que apresentem elevada pressão de vapor, ou seja, muito voláteis, tá? Então, é que nem eu falei para vocês lá no começo, no caso de 2,4-D, as formulações ésteres eram mais voláteis, né? Hoje a gente não tem elas comercializadas. E no caso das formulações ésteres, quando a gente tem o radical, o carbono do radical, ele vai ser mais volátil quanto menor o número de carbonos. Então, se vocês lembram um pouquinho de química, lá dos radicais metil, etil, propil, butil, que é de acordo com o número de carbonos,
Quanto menor esse número, mais voláteis eram as formulações. Então, hoje em dia, nós não temos mais esse tipo. Bom, usar aí o tamanho de gotas, né? Usar um maior tamanho de gotas, se possível, tá? A gente sabe que nem sempre é possível. Usar baixa pressão para aplicação. Evitar aplicar quando tiver muito vento. Então, a gente sabe que tem as recomendações do quanto que pode ou não ter de vento. Então, respeitar essa recomendação, né? E tomar muito cuidado aí na hora de lavar o pulverizador, tá? Então, após utilizar o pulverizador com estes produtos, além do detergente, é recomendado aí o uso de amoníaco ou carvão ativado, tá? Porque aí o amoníaco ou carvão ativado, eles conseguem retirar melhor esses produtos do tanque de pulverização. Bom, os grupos químicos, então nós temos aqui alguns herbicidas, eu trouxe apenas os registrados, lembrando que nós temos novas tecnologias a chegar no mercado, então é tema para uma próxima aula falar sobre as tecnologias, né, que estão vindo aí para as culturas, né? Então aqui por enquanto nós temos os grupos químicos ácido benzoico, dicamba, ácido piredinilcarboxílicos, picloram, triclopir, fluroxipir, ácidos fenoxcarboxílicos, 2,4-D, MCPA, e o ácido quinolino carboxílico, o quinclorac. Então, notem, pessoal, que todos os herbicidas auxínicos aí são derivados de ácidos. E são derivados de ácidos fracos, tá? E aí eles podem ser formulados nos seus respectivos ácidos, sais ou ésteres, tá? Podendo aí, pessoal, cada um dos diferentes princípios ativos serem comercializados tanto isoladamente ou ainda em misturas, tá bom? A gente vê bastante isso em pastagens. Bom, em relação aqui, eu já falei um pouco, mas vamos falar um pouquinho mais, tá? Alguns desses produtos eles podem permanecer ativos no solo por um longo período, o que exige um cuidado especial para fazer a rotação de culturas devido ao residual. Por isso aí, ó, o principal, pessoal, é o picloram. O picloram ele é degradado aí principalmente por micro-organismos e pela fotodecomposição. Então, o tempo para atingir aí um nível desprezível no solo, ele pode variar aí de 5 meses até mais de 4 anos, tá? Dependendo aí também das condições ambientais durante esse intervalo de tempo. O 2,4-D, ele é rapidamente degradado, tá? Então, aí em torno de 1 a 4 semanas, ele é degradado em solos quentes e úmidos. O triclopir tem uma meia-vida aí de 20 a 45 dias. O fluroxipir, que tem uma meia-vida aí de 1 até 5 semanas, tá? Então, só algumas características a complementar. Em relação aos sintomas, a gente vai ver bastante foto e os primeiros sintomas aí que são evidentes, né, são a hipinastia das folhas e dos pecíolos. E aí, à medida que outras funções metabólicas são afetadas da planta, o metabolismo geral e as funções celulares normais são interrompidas e aí causa o aparecimento dos sintomas. Então, a gente pode ver deformação nas nervuras e no limbo foliar, paralisação do crescimento, engrossamento de raízes, tá? Tumores ao longo do caule, principalmente nos nós, tá? Que ocorre porque ocorre uma interrupção, uma obstrução do fluxo de floema, tá? E a morte das plantas após a aplicação desses produtos, ela ocorre em torno de 3 a 5 semanas após a aplicação dos herbicidas. Bom, essa é a primeira foto, então. Então, aqui a gente vê claramente na soja, né, na planta, aí na dicotiledônia, uma epinastia da folha e dos pecíolos. Aqui é um experimento que eu fiz durante o doutorado. Então, aqui a espécie é Cyperus rotundus, é tiririca.
Então, ao lado direito, vocês veem a testemunha, ao lado esquerdo, a tiririca 7 dias após a aplicação do herbicida 2,4-D. Então, a gente consegue ver uma elongação das folhas. Aqui a gente já começa, além da elongação, a gente vê o amarelecimento dessas folhas. E aqui, pessoal, depois de, se eu não me engano, era com um mês, nós temos a morte dessas plantas, da parte aérea, sobrando aí poucas partes verdes após a exposição ao herbicida. E aqui, uma espécie, a mamona, tá? Depois da aplicação do 2,4-D. Então, a gente consegue ver aí muito bem o retorcimento da folha, né? Essa epinastia foliar do pecíolo que acaba causando esse retorcimento da planta. Então, pessoal, sobre o grupo O, os herbicidas auxínicos, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Se vocês quiserem os slides dessa aula, deixa aqui nos comentários o e-mail de vocês que eu envio, tá? Podem deixar sugestões de vídeos também, tá? E se você gostou, não deixa aí, compartilhe com os amigos, deixa o seu like, tá bom? E até a próxima aula e continue nos seguindo no canal do Instagram e aqui no YouTube, Plantas Daninhas do Agro. Até a próxima!